Eu nasci e cresci no interior do Amazonas, numa pequena comunidade ribeirinha chamada São Benedito do Igarapé Mirim. Quem mora por aqui sabe. À noite, a floresta ganha vida, os bichos gritam, os sapos cantam, e às vezes o silêncio é o pior som de todos. Era uma quinta-feira, início da seca. A lua estava alta, bem clara, e o ar parecia mais leve. Eu estava sentado no alpendre, ouvindo o rádio de pilha e tomando café, quando percebi que meu cachorro, o Negão, não estava por perto. Ele sempre dormia encostado na porta da cozinha. Mas naquela noite, sumiu sem deixar rastro. Peguei a lanterna, botei o terçado na cintura e decidi procurar. O mato começava logo atrás do quintal, e o caminho até o Igarapé era curto, uns 15 minutos andando. Enquanto caminhava, o som dos grilos e das cigarras ia ficando cada vez mais distante. Como se o silêncio estivesse me seguindo, chamei. Negão, vem cá, rapaz. Nada. Só o farfalhar das folhas. Quando cheguei perto da beira d'água, senti um cheiro forte, estranho. Uma mistura de carniça com ferro velho. A lanterna piscou, e por um segundo achei que fosse a pilha acabando. Mas quando ela voltou, eu vi algo. Era uma pegada. Grande. Maior que a de um homem. Os dedos eram longos, e dava para ver as garras cravadas na lama. O curioso é que, apesar do tamanho, ela seguia em linha como se a criatura andasse ereta. Meu coração disparou. O negão latia fraco em algum ponto mais à frente. Segui o som, tremendo, e foi aí que ouvi. O muivo. Mas não era de cachorro. Era algo mais grosso, mais profundo. Parecia vir de dentro da terra. A lanterna começou a falhar de novo, e quando se apagou de vez, fiquei só com o luar. Foi então que vi entre as árvores um par de olhos vermelhos, brilhando, imóveis, me observando. Por um instante pensei que fosse onça, mas o jeito como aquilo se movia era diferente. Tinha corpo de homem, mas as pernas eram tortas, os ombros largos demais e o rosto... O rosto parecia o de um lobo velho, com os pelos desgrenhados e os dentes à mostra. O bicho se ergueu, soltou um grunhido e avançou. Eu caí para trás. Levantei o terçado e gritei o nome de Deus. Ele parou. Ficou ali, me encarando. Depois, como se reconhecesse alguma coisa em mim, virou o rosto e correu pro mato. Mas antes de sumir, olhou para trás. Aqueles olhos. Nunca vou esquecer. Achei o negão tremendo, escondido dentro de um tronco oco. Peguei ele no colo e voltei para casa o mais rápido que pude. Fechei as portas, acendi vela e passei a noite acordado, ouvindo ao longe o mesmo uivo que parecia vir da beira do Igarapé. No outro dia, encontrei o compadre Djalma, que mora mais para dentro da mata. Contei o que vi. Ele só balançou a cabeça e disse: "Isso aí, meu amigo, não é bicho não, é castigo de gente. Gente que mexeu com o errado e foi amaldiçoada." Nunca mais fui lá de noite, e até hoje, quando a lua cheia reflete no Igarapé, o negão se esconde debaixo da cama e começa a rosnar, como se ainda sentisse aquele cheiro de carniça e ferro. Depois daquela noite, eu jurei para mim mesmo que nunca mais colocaria os pés na mata depois do escurecer. Mas o destino, aqui no Amazonas, gosta de testar a coragem da gente. 3 dias depois, o compadre Djalma apareceu no meu terreiro, com um semblante abatido. Disse que o irmão dele, o Nochico Bento, tinha sumido desde a noite anterior. Tinha saído para ver umas armadilhas de tatu e não voltou mais. Na mesma hora, meu estômago gelou. O sumiço foi justamente na direção do Igarapé onde eu tinha visto aquilo. Fomos procurar ao amanhecer. Djalma levava espingarda. Eu o terçado e um galão de querosene, caso precisássemos fazer fogo para espantar bicho. A floresta estava úmida, silenciosa. Nenhum pássaro cantava. Parecia que até os animais sabiam que algo errado caminhava por ali. Quando chegamos perto do Igarapé, o mesmo cheiro me atingiu outra vez. Ferrugem, carniça e algo mais. Como se fosse sangue velho misturado com terra. E lá estava de novo. A pegada, grande, funda, recente. Seguia em direção a uma parte da mata que o povo chamava de Seringal Velho, onde havia umas tapiris abandonadas desde o tempo dos avós. Seguimos devagar. A cada passo, o mato parecia fechar em volta. De repente, Djalma parou e fez sinal de silêncio. Lá na frente, entre os troncos, vimos alguém agachado, de costas, remexendo alguma coisa no chão. "Chico, é tu, homem?" Djalma gritou.
O sujeito se virou. Era o Chico, mas não era mais ele. O rosto estava pálido, os olhos vermelhos e fundos, como se não dormisse há dias, os dentes alongados e as unhas negras, grossas. Ele nos olhou e soltou um som que não parecia humano, um misto de gemido e rosnado. Djalma apontou a espingarda, mas não teve tempo. O Chico pulou nele com uma força impossível para um homem daquele tamanho. Eu gritei. Tentei separar, mas o peso dos dois derrubou tudo. Consegui acertar o terçado no ombro do bicho, que recuou, uivando de dor. O sangue que caiu no chão era escuro, quase preto. Em segundos ele sumiu na mata. Rápido demais. Djalma ficou no chão, atordoado, o rosto arranhado. Tivemos que voltar sem o irmão dele, e no caminho, ele não disse uma palavra. Naquela noite, lá do meu barraco, ouvi o uivo outra vez. Só que dessa vez, mais perto, e juro pra você, ouvi o meu nome no meio do uivo, como se o bicho estivesse me chamando, me procurando. No outro dia, Djalma foi embora do vilarejo. Disse que ia morar com uns parentes em Manacapuru e nunca mais voltou. E eu ainda moro aqui, mas desde então, deixo sempre um pedaço de carvão e sal grosso na janela. Meu avô dizia que isso afasta o que não é desse mundo. E toda lua cheia, quando o vento muda e o negão começa a rosnar, eu sei, o Chico, ou o que sobrou dele, ainda ronda por aqui, esperando, chamando. Passaram-se 3 meses desde que o Chico sumiu na mata. O povo do vilarejo já nem falava mais dele. Mas eu não conseguia esquecer. Nem o cheiro, nem os olhos vermelhos, nem aquele uivo que parecia me chamar toda a lua cheia. Numa dessas noites, o negão começou a latir de forma desesperada. Correu até o limite do quintal, olhando para o mato, e depois voltou choramingando. Foi aí que ouvi de novo. Uivo. Mas dessa vez, mais próximo do que nunca. Eu já vivia com medo, mas algo dentro de mim mudou naquela noite. Cansaço, talvez, ou raiva. Peguei a lanterna, o terçado e uma espingarda velha de caça que era do meu pai. Antes de sair, fiz o sinal da cruz e murmurei: se for hoje, que seja para acabar. O luar era forte, quase branco. A floresta parecia respirar a cada passo. O som do igarapé ficava mais alto e o ar mais frio. De repente, tudo ficou em silêncio. Nenhum sapo, nenhum grilo, nada. Só o som da minha respiração e o bater do coração. Quando cheguei à beira da água, vi algo se movendo entre as árvores. Uma sombra grande, andando curvada, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Apontei a lanterna, e lá estava ele, o Chico, ou o que restava dele. O corpo estava coberto de pelos ralos, os olhos ardiam em vermelho, e os dentes pareciam lâminas de faca. Mas o mais assustador foi ouvir a voz. Sim, voz, saindo daquela garganta de fera. Corre, antes que eu não consiga mais segurar. Por um segundo vi o homem dentro do monstro, o Chico lutando contra aquilo que tomava conta dele. Mas logo em seguida, o corpo dele se contorceu e um rugido profundo cortou o ar. Ele veio na minha direção. Disparei a espingarda. O tiro acertou o ombro dele, mas o bicho nem caiu. Apenas recuou uivando e se lançou sobre mim. Caímos na lama. O terçado escapou da minha mão. O cheiro de sangue e ferrugem era insuportável. Foi quando lembrei do que o compadre Djalma dizia: gente amaldiçoada só teme o fogo. Com a mão tremendo, saquei o isqueiro que sempre carregava e acendi o querosene que tinha derramado sem perceber. O fogo subiu rápido, iluminando tudo num brilho alaranjado. O bicho gritou, não de dor, mas de desespero. Por um instante pareceu olhar para mim como se pedisse perdão. Depois, correu para o mato em chamas e desapareceu entre as árvores, levando consigo o próprio uivo. Fiquei ali, de joelhos até o fogo se apagar. Quando amanheceu, encontrei o chão marcado de pegadas queimadas, e no meio delas, um colar de contas que o Chico sempre usava no pescoço. Só isso. Nada mais. Naquela manhã, o igarapé estava quieto. Nenhum pássaro, nenhum peixe, nenhuma brisa. Como se a floresta inteira estivesse de luto. Desde então, nunca mais ouvi o uivo. Mas toda lua cheia, o negão ainda levanta a cabeça. Fareja o ar e fica olhando para o mesmo ponto na mata, bem onde o fogo queimou. E eu só rezo para que ele nunca mais volte. Mas lá no fundo eu sei. O silêncio da floresta é só um descanso.
porque certas maldições por aqui não morrem, apenas esperam a próxima lua.